Do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 27, última seção do capítulo 27, versos 11 até o versículo 26. Deuteronômio 27, verso 11, diz assim: E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gad, e Asser, e Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, a abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez do seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, para que nós possamos dizer amém à tua lei, é necessário que nós possamos, em primeiro lugar, compreendê-la e nos submeter. Submeter, Senhor Deus, aquilo que fere, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso ego, as nossas preferências. Faça, Senhor Deus, isso conosco hoje. Mortifica a nossa carne. Esmague, Senhor Deus, o nosso coração pecaminoso. E dele tire, Senhor Deus, desse coração de pedra, um coração de carne. Fazendo, Senhor Deus, que nós possamos começar a enxergar as maravilhas da lei do Senhor e a revelação do Teu Filho que estão aqui, Senhor Deus, escondida nos mistérios, Senhor Deus, da lei que está tão longe de nós. Revela-te, Senhor Deus, nesta manhã. Usa-me, Senhor, poderosamente, apesar, Senhor Deus, das minhas limitações e falhas. E abre o coração dos Teus filhos, para que, ouvindo a Tua voz, digam Amém. É o que nós rogamos ao Senhor, no poder de Cristo. Amém. Irmãos, Deus, sendo todo-poderoso, sendo soberano, não nos traz conselhos. Deus diz a sua vontade e ponto final. É muito comum as pessoas entenderem, né, que, por exemplo, Jesus ele é um referencial. Ele é alguém que é um bom mestre. Ele é alguém que eu vou olhar e vou dizer, veja, exemplo de humildade, exemplo de esperança, exemplo de fé. Mas eu não preciso me comprometer com a sua lei. Eu olho para Cristo como exemplo, não como Deus sobre mim. Então, as suas falas nada mais são do que falas que trazem para mim um conselho, uma orientação.
São bons conselhos, como, quem sabe, eu poderia ouvir de Maomé, de Buda, de Gandhi, de mais algum outro desses líderes, falsos líderes religiosos. E aí eu coloco Cristo nessa mesma lista de bons conselheiros, de pessoas que podem trazer algum tipo de sabedoria para a minha vida, e não como Deus que é. No caso de Cristo, que é Deus, isso seria impossível. Isso é, inclusive, um argumento de C.S. Lewis naquele livro, Cristo, o Cristianismo Puro e Simples. Ele diz, ou Jesus Cristo é quem ele diz que é, ou ele não pode ser aquilo que os ímpios querem que ele seja. Ou ele é Deus, ou ele não pode ser nem um referencial de moral, nem muito menos um bom conselheiro. Por quê? A contundência das palavras de Cristo, a contundência da lei do Senhor é tão pesada no que ele diz a seu próprio respeito, que ou ele é um lunático, alguém que atribui a si próprio a divindade, louco, ou então o que ele diz são grandes absurdos. E a única possibilidade é que ele seja Deus. Porque sendo Deus, tudo faz sentido. As suas leis, as suas ordenanças não são meramente bons conselhos, são ordens de cima para baixo, as quais não podem ser discutidas. Agora, se ele é um como eu sou, se ele é um mestre, se ele é um referencial, investigando as ações e as falas de Cristo, eu preciso também entender que ele é um falso mestre, um falso referencial. Porque a contundência das falas de Cristo, se ele não for Deus, é de um lunático. Se ele não for Deus, ele é um grande impostor. Esta asseveração, essa tese de Lewis, também pode ser, e claramente é observada aqui no texto de Deuteronômio 27. Ou Moisés é, de fato, um enviado de Deus para trazer a lei, ou ele é um grande lunático, ou ainda é um homem bestial, um homem miserável que trouxe grandes enganos para o povo de Deus. Porque Moisés está convicto que a palavra que ele traz não é uma palavra de bons conselhos. Ele diz no versículo 11, e Moisés deu ordem naquele dia ao povo. Moisés deu ordem. Como é que se deu a ordem? Não é, em primeiro lugar, a um povo qualquer, mas é o seu povo particular, que havia firmado uma aliança, mais uma vez, na sessão anterior. Observe o verso 16 do capítulo 26. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guardai-os, pois, e cumpri-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo. Esta é a declaração anterior, pactual. Deus diz, eu serei o vosso Deus. E o povo diz, nós seremos o teu povo. Eles entram em pacto. E quando eles estão pactuados, então vem a ordem. A ordem para o povo específico. Isso não nos deve levar à conclusão de que os que estão fora do pacto também não estão debaixo da mesma lei. A questão é muito pior. Os que estão fora do pacto estão debaixo da mesma lei. Porque eles vão ser julgados pelos mesmos 10 mandamentos. Só que com um princípio a menos. Eles não estão no pacto. Eles não têm Deus como seu Deus. Eles não têm um mediador que vai interceder por eles, como havia na antiga aliança Moisés. E como vem a plenitude da mediação em Cristo. Então, sabe qual é a condição dos ímpios que não ouvem isso aqui no dia do Senhor? E você, às vezes, fica pensando, é muito peso, todo domingo tem que escutar a lei, a lei, a lei. E o povo de lá de fora? Veja, você escuta a lei
todo domingo, no pacto, eles escutam a lei, muitas vezes na sua consciência, fora do pacto. Sem mediador, sem Cristo no mundo. Então, quando nós somos submetidos a ouvir a lei, as ordens divinas, dentro do pacto nós estamos protegidos. Esse povo que está entrando na terra da promessa, a primeira coisa que eles viram na saída do Egito foi o cordeiro ser morto. O cordeiro foi morto por Israel. E é Israel que ouve a voz do Senhor, dando os 10 mandamentos. Então eles estão ligados pactualmente a esse Senhor, por conta do pacto em Cristo Jesus, que os livra da maldição da lei. Então eles ouvem a ordem. Agora imagine hoje pela manhã um ímpio que vai cometer um pecado. Ele peca, por exemplo, contra a sua esposa. Ele grita com a sua esposa. E por mais que ele seja ímpio, a consciência dele vai o acusar. E ele vai lá pedir perdão à esposa dele. Só que a esposa até pode perdoar. O problema é que ele não entendeu que o primeiro pecado não se deu contra a esposa, se deu contra Deus. Então ele resolve um problema pontual com a esposa, mas ele nunca resolve com Deus, porque ele está fora do pacto. Ele não tem como se aproximar do seu Redentor, do seu Senhor, porque não tem Redentor. Então a casa é aquela casa sempre pesada, em que eles estão a todo custo tentando ali viver uma vida em paz, mas eles nunca têm paz verdadeira. Porque a paz verdadeira procede da paz primeiramente com Deus. As ordens aqui, né, alguns comentaristas chamam de dodecálogo. Tem o decálogo, que são as 10 palavras, e aqui são o dodecálogo, são 12 palavras, 6 maldições e 6 bênçãos. E essas 6 maldições e 6 bênçãos, estruturadas como elas estão aqui, elas vão trazer para Israel uma orientação do que vem primeiro, o que vem depois. O que é principal na lei e aquilo que descende, né, que decorre deste erro principal. É difícil você encontrar uma estrutura na sequência dos mandamentos que são utilizados aqui, mas uma é muito clara. Observe no verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra do artífice. Só até aí. O primeiro mandamento que é quebrado é um apontamento para o primeiro e segundo mandamentos. É idolatria. Veja, a ordem pactual, ela não começa com a maldição em relação aos pecados cometidos entre os homens. Não é porque eu falei grosseiramente com minha esposa. É porque eu fiz um Deus para mim e me prostrei diante dele. Que coisa, né? O primeiro mandamento sendo colocado no princípio. Mas até aí você pode dizer, mas pastor, isso seria a ordem natural das coisas. Sim, é verdade. Mas veja qual é o mandamento que vem em seguida. Verso 15, agora verso 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. É um salto muito grande. É do primeiro e segundo para o quinto mandamento. Como é que isso é possível? Por que não vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e depois o quinto? Mas é do primeiro e segundo para o quinto. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele me proíbe a idolatria e o ateísmo. E ele me ensina, eu estou obrigado a adorar o verdadeiro Deus e unicamente a ele. Então, o primeiro mandamento me ensina o objeto da adoração, a quem eu devo adorar, a Deus. Mas que Deus? O único Deus. E desprezar todos os deuses estranhos. Já o segundo mandamento me proíbe a fazer imagem de escultura para adorar o verdadeiro Deus. Claro, está implícito a fazer imagem de escultura para adorar deuses estranhos,
Porque isso já foi dito também no primeiro mandamento. Mas até se você tentar fazer imagem de escultura do Deus verdadeiro, este mandamento está proibindo. Então, primeiro que é tratado a minha relação com o meu Criador, com o meu Senhor. A primeira ordem é: guarda o teu coração diante de Deus. Observe que nos versículos anteriores, verso 16 do capítulo 26, segunda parte do verso 16 diz assim: cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Lembra o que é que nosso Senhor Jesus Cristo disse? O resumo da lei é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. E ele diz: este é o primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, na verdade, é a junção dos 4 primeiros mandamentos, que falam da minha relação com o meu Criador. Eu devo amar a Deus de toda a minha alma. Quando eu amo a Deus de toda a minha alma, aí vem a segunda tábua da lei. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Essa é a estrutura da lei, do pacto. É por isso que em Deuteronômio 27, ele diz primeiro o primeiro mandamento e o segundo. Na verdade, ele está resumindo os 4. Resolve o teu problema com Deus. Aí depois ele diz: o que despreza o pai e a mãe. O que despreza o pai e a mãe. A palavra maldito, né, que vem do verbo, uma raiz do verbo em hebraico, né, maldizer, que tem a ver com desprezar ou ainda, né, não dar o peso àquela coisa. Você trata como uma coisa leve. Então, teu pai e tua mãe são pesados. Esse também é um conceito de glória no Antigo Testamento. A glória de Deus é o peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus é este peso que produz o peso da glória do pai e da mãe. O pai e a mãe não têm peso em si, porque eles não têm autoridade em si. Eles têm autoridade demandada, delegada por Deus. Assim, quando um filho, quando uma filha desprezam o seu pai e sua mãe, andam um peso da autoridade do pai e da mãe, eles estão desprezando, na verdade, o Criador. Aí a ligação, versículo 15, primeiro e segundo mandamento. Versículo 16, quinto mandamento. O primeiro abre a primeira tábua dos mandamentos. O segundo abre a segunda tábua dos mandamentos. Você nunca vai estar de bem com o seu próximo se você não estiver de bem primeiro com o seu Criador. O primeiro pecado não foi Caim matando Abel. O primeiro pecado foi Adão e Eva pecando contra o seu Criador. E então Caim mata Abel. Alguém já disse: o pecado primeiro de Eva foi amar sabedoria. Porque a serpente disse: se você comer do fruto, você será como Deus, sabedor do bem e do mal. O pecado de Adão já não foi somente amar a sabedoria, foi amar demais a mulher. E ele seguiu o caminho da mulher. E não fez aquilo que Deus mandou. Quando há desordem na casa, quando a lei a respeito do Criador, ou seja, quando você não coloca as coisas hierarquizadas, primeiro Deus, depois a minha esposa, depois as demais coisas, você destruiu sua casa. E aí você destrói também a vida dos seus filhos. Caim vai e mata Abel. Em que contexto Caim mata Abel? No contexto em que Adão e Eva desobedeceram o Criador. Você acha o quê? Você vive uma vida desprezando as coisas de Deus? Dando pouco peso às coisas de Deus? Eu estou falando isso de maneira objetiva, irmãos.
não abstrata, não imaginária, não conceitual, coisa prática. O que é dar peso às coisas de Deus? É fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus manda que, em primeiro lugar, antes de abrir minha boca, eu dê bom exemplo aos meus filhos. Eu preciso arrastar meus filhos pelo exemplo. Então, se eu sou o pai que acorda cedo para trabalhar, se eu sou o pai que organiza a casa porque ninguém vai sair de casa antes que a gente possa invocar o nome do Senhor, se eu sou o pai que vou organizar a família para que todos estejam ali naquele momento, se eu mostro ao meu filho que trabalhar é algo que honra o nome do Senhor, se eu dou limites à minha casa, hora para tudo, organização para tudo, as coisas estão ordenadas, eu tenho tempo para ficar com eles, eu tenho tempo para estar com minha esposa, eu amo a minha esposa, eu respeito a esposa respeita o marido, está tudo ordenado. Então os filhos não serão rebeldes e ponto final. Porque é a lei de Deus, irmãos. Provar e ver de que eu sou bom. Como é que você prova de Deus? Não é provando a Deus, é provando de Deus. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e agradável. Provem desta lei, irmãos. Cumpram a lei. Ponham na sua casa. Vivam esta lei na prática. Primeiro, ordenando as primeiras coisas. Nossa relação com o Criador. Nossa relação com o Criador. E não em público. Não somente em público. Um outro elemento desse texto muito intrigante é o seguinte. Observe que ele diz assim. Verso 15. Maldito o que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. Agora vá lá para o verso 24. Maldito aquele que feria ao seu próximo em oculto. Em oculto. A cerimônia que se dá aqui é uma cerimônia pública. Ela não se daria em oculto. É pública. Eles estão professando a fé deles. A estrutura é a seguinte, observe. No verso 12. Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo. Simeão e Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gad, Aser, Zebulun, Dan e Naftali. Aqui são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Eles vão ser divididos em dois grupos. Os filhos de Lia, os filhos da outra esposa dele. Então, como é que isso vai se dar agora? Lia e Raquel. Uns vão abençoar os filhos da livre, porque a promessa é para os filhos da livre. E os outros vão amaldiçoar, um de um lado, outro do outro. Dois montes, o Monte Gerizim, o Monte Ebal. A bênção é anunciada de um lado, e os outros dizem amém. A maldição é anunciada do outro lado, os outros dizem amém. Eles estão dizendo amém publicamente, a lei sendo revelada, o dodecálogo, né? As 12 leis aqui, de maldição e bênção. E todos dizem amém. Sabe o que é que eles estão dizendo? É justo. É justo o Senhor requerer isso de nós. É justo o Senhor nos abençoar se nós cumprirmos. Mas é justo também se o Senhor nos amaldiçoar por conta disso. É isso que nós dizemos aqui no final do sermão. É isso que nós dizemos no final do culto.
A doxologia, em algumas igrejas, né, usa o amém tríplice. Aquela estrutura ali é exatamente a mesma. Amém, amém, amém. 3 vezes amém. Nós dizemos na doxologia, amém ao Pai, amém ao Filho, amém ao Espírito. O que nós estamos dizendo, irmãos, com a nossa boca, e espero eu que com o nosso coração, é que tudo que o Senhor nos disse, nós faremos. E se nós não fizermos, deveremos ser amaldiçoados, e isso com justiça. Em público. Israel estava no meio de uma cerimônia pública, que aqui está sendo instruída, mas se você lesse, por exemplo, Josué capítulo 8, verso 30 a 35, é a primeira vez e a única vez, porque essa cerimônia não vai se repetir, onde esta cerimônia ela é executada na prática, em público. Mas os pecados tratados não são somente os pecados públicos, mas os ocultos. Ele diz, você pode fazer, pode ser que você faça uma imagem de escultura, de fundição, verso 15, obra da mão de artífice. Por que não se pode fazer imagem, obra da mão de artífice? Primeiro, pela resposta que Cristo dá lá em João capítulo 4, verso 24 em diante, a mulher samaritana. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem como ele é, em espírito e em verdade. A essência de Deus, a natureza de Deus é espírito. Então a adoração do Deus verdadeiro tem que ser em conformidade com a natureza do Deus verdadeiro, em espírito. Não pode ter imagem em canto nenhum. Mas não é só isso. É porque a religião enganosa, ela é a religião que é produzida pela mão do artífice. Toda religião falsa é assim. Ela tem ao dedo do homem. A religião verdadeira, ela nos humilha demais, irmãos. Nós dizemos assim, no culto só pode haver aquilo que Deus revelou. Com isso eu estou dizendo, nada do que é meu pode entrar no culto. Claro, é preservado a personalidade do pregador, o modo de falar, o sotaque. Isso tudo é preservado. Porque nós somos pessoas. Mas os elementos de culto não mudam. Então, essa ideia de dizer, por exemplo, o culto na África é diferente do culto da Europa, que é diferente do culto do Brasil. Aí é um equívoco a respeito de quem é que ordena o culto. Porque se quem ordena o culto é o povo, então as distinções étnicas, as distinções culturais, elas vão se sobressair. Eu tenho certeza disso. Porque eles dizem, não, vocês têm esse culto assim porque vocês têm uma herança europeia. Mas que eu saiba, os salvos não são europeus. Eles são hebreus. E eles não procedem dos hebreus simplesmente. Eles procedem de Deus. Então as distinções de culto, irmãos, não podem proceder do homem. Elas não podem existir, na verdade. O que vai distinguir é a personalidade daquele que está ali adiante, né? O princípio da pessoa. Mas o culto é exatamente o mesmo. Ele não é produzido. Já a religião mundana, ela é produzida. Ela produz vestimentas, né, que dão uma pompa e circunstância ao pregador da nova aliança. Quando isso já não faz mais sentido nenhum. Depois que você tem ali a destruição, né, em Cristo do sistema sacrificial, qual é o sentido de ter uma roupa específica que seja uma roupa litúrgica? Nenhuma. E aqui eu não me refiro à toga. Não me refiro à toga, que os reformadores utilizavam. Porque a toga não é símbolo de pompa, pelo contrário, é símbolo de humildade. Ela é toda preta e discreta, para que não aparecesse o pregador. Porém, para a nossa época,
Até aparece mais o pregador se ele tiver de toga. Então, por isso, nós não utilizamos. Questão um princípio de discrição. Mas, por exemplo, você vai na igreja, não vá, né? Lógico que não vá. Uma igreja romana ou numa igreja anglicana, é pompa e circunstância o tempo inteiro. Porque é a religião que é produzida com a mão do artífice. Mas trazendo mais para próximo de nós, você vai para uma igreja evangélica, algumas, né? Claro. E aí no meio do louvor tá o cara lá na guitarra e dá aquele solo de guitarra, todo mundo para ver o cidadão tocando. O que é que isso tem a ver com o culto a Deus? Todo mundo parou para ver a obra do artífice e esta igreja diz que não adora ídolos. Porque eles não estão expostos, mas estão ocultos ali. É a beleza do louvor. É a apresentação, e você vai trazendo coisas e mais coisas e mais coisas, e o culto se torna uma coisa complicada, né, muito dispendiosa até. É obra do artífice. Oculta ali no meio. Mas pode ser pior ainda. É quando isso está dentro da nossa casa. Não há um ídolo na igreja. O culto é simples, reformado, segue os padrões de fé das confissões reformadas, tudo direitinho. Mas aí lá no coração tem um ídolo. O orgulho. Nós passamos a nos orgulhar da simplicidade do culto. Veja que coisa mais miserável. O orgulho pela simplicidade do culto. Desprezamos os nossos irmãos que não têm isso, ao invés de ensiná-los, de orientá-los, de ter paciência. Quando, na verdade, muitos de nós, há 6 meses atrás, fazíamos exatamente a mesma coisa. E agora maldizemos os irmãos. Mas não somente isso, ainda mais um pouco para dentro de casa. Não temos um culto que não seja bíblico. Não nos orgulhamos da simplicidade do culto. Mas os nossos ídolos, os nossos postes ídolos estão em casa. A cobiça, o dinheiro, a avareza. A idolatria aos filhos. O modo de tratar os filhos. De tentar preservá-los daquilo que é impossível ser preservá-los. O nosso problema, irmãos, nesse momento não é com os filhos, é com Deus. Agora, onde vai desembocar? Os nossos filhos se rebelarão contra nós. Verso 16. Porque fazemos postes ídolos deles, então eles se rebelam contra nós. Eles nos desobedecem, nos enfrentam. Porque vocês acham eles muito bonitinhos, muito fofinhos, cheirosinhos, e vocês não podem discipliná-los. Porque é coisa de criança, é a fase. E a gente vai inventando um monte de desculpa para criar um rebelde dentro de casa. O ídolo produz um filho que não respeita o seu pai e sua mãe. Qual o trabalho dos pastores? Observe, a tribo de Levi, no verso 12, ela é citada como uma das tribos que iriam abençoar o povo. Mas ela volta a ser citada no verso 14, dizendo assim: os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem. E aí segue. Todas as maldições vão ser pronunciadas também pelos levitas. Eles dizem e o povo responde. Como é que pode isso? Eles estavam do lado do povo que era para abençoar. Agora eles estão no meio para abençoar e maldizer. Como é que pode isso? Matthew Henry diz assim: porque aos levitas não foi confiado apenas os consolos do evangelho, mas as terríveis maldições da lei. Não somente os consolos do evangelho, não só abençoar, mas também maldizer.
É muito mais fácil para o pregador só abençoar, só prometer bênção na tua vida. É a coisa mais fácil do mundo, é o que enche a igreja, é o que faz as pessoas ficarem simpáticas ao pregador, amarem o pregador. Ele carrega multidões porque ele é homem que traz bênção sobre a nossa vida. Mas este é só parte do nosso ministério. A outra parte é maldizer. E ele diz ainda, o comentarista, se o ministro da palavra apenas abençoa, se ele apenas abençoa, se ele não faz distinção entre joio e trigo, se ele não expressa claramente o que é bom e o que é ruim, no final das contas ele não está abençoando ninguém. Ele é o ministro do engano, não da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Os ministros de Deus são os que anunciam a verdade. A verdade é toda a verdade, não parte da verdade. Os levitas estavam ali para dizer toda a verdade. E eles muitas vezes foram mal vistos pelo povo de Deus. Muito mal vistos. Quantas vezes, irmãos, os pregadores fiéis que, no nosso tempo, graças a Deus, têm se multiplicado. São muitos os maus pregadores, é verdade. Mas Deus tem levantado bons homens. E aí cabe a nós, irmãos, lembrar da nossa confissão de fé, nossa profissão de fé que está sendo dada aqui. Amém. Amém. É justo que se peça isso. É justo que nos seja requerido isto. E é justo também se o Senhor nos amaldiçoar. Não é o ministro que te amaldiçoa, ele declara. É você mesmo que se amaldiçoa. Então ele traz esses dois mandamentos em primeiro lugar, verso 15 e 16. Depois ele segue. Maldito, verso 17. Maldito aquele que removeu os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. É o que retira o limite do seu próximo. Lembre que aqui o texto sempre está falando de coisas que são feitas no escondido, no ermo, né? Nas ocultas. Então você vai lá, ninguém está... Na época, aqui é sempre ligado à terra. Ninguém está vendo, a terra é grande. Você vai lá e puxa um pouquinho do cercado. Ninguém viu. Depois você vai lá e puxa mais um pouquinho. É o patrão que está fazendo um registro de horas extras do seu funcionário. Eu vou tirar só 2 horas aqui também. Ele trabalhou a mais, mas também naquele dia ele ficou ali se escorando. Eu vou lá e tiro 2 horas. É o funcionário que diz, não, já trabalhei demais por hoje, eu vou me encostar um pouquinho aqui. É só 10 minutinhos. Um rouba para um lado, outro rouba para o outro. Ninguém está vendo. Vou dar uma olhadinha aqui no celular, nas mensagens aqui. 20 minutinhos. Ninguém está vendo. Deus está vendo. É oculto, ninguém vê? Deus vê. O que é feito e oculto será descoberto, irmãos. Não há nada que foi feito em oculto que o Senhor não revele. E aqui ele está dizendo, diante dos levitas, é possível que os levitas nunca saibam. É isso que está sendo dito. É possível que em público isso nunca chegue a ser tratado. Mas Deus está dizendo, você ainda assim é maldito. Porque você retirou o marco. Não somente isso, ele diz ainda no verso 18, maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. Agora começa uma sequência de erros contra o incapaz. É o cego, veja no verso 18. Depois do verso 19, perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. O cego, o estrangeiro, o órfão e a viúva. O cego, ele tem limitação por conta da visão. Então você pode enganar um cego com certa facilidade.
O órfão não tem pai nem mãe. Ele depende. O estrangeiro está fora da terra dele. A viúva perdeu o marido. São pessoas em situação de vulnerabilidade. E você pega uma pessoa em situação de vulnerabilidade e você o encaminha para o erro. Isso aqui pode ser aplicado, sabe a quê? Sabe a quê? Maus aconselhamentos. Alguém é como um cego na fé. E você olha para ele, e os ministros olham para aquilo ali e dizem, coitado, está perdido. Mas você não quer dizer a verdade, porque você não quer ser inconveniente, você não quer ser chato, você não quer machucar, você não quer isso, você não quer aquilo, você quer ser educadinho, você quer ficar de boa ali com todo mundo. O que é que acontece? Então tem um cego na sua frente. A pessoa está partindo para o abismo, se encaminhando para o abismo. E você sabe do caminho e não diz. Porque pode machucar, porque pode ferir. É preferível a verdade do que desencaminhar alguém cego. A imagem é perfeita, irmãos. Um cego vai atravessar a rua. Ele não vê o carro que está vindo, e você vê. Você que tem a visão boa, você vê. Se você deixa o cego atravessar a rua, você é conivente com aquela morte. É responsável por aquela morte. Pois é exatamente o que você faz quando vê alguém errando e fica calado. Ou você tenta afagar o erro, usando de eufemismos, de rodeio, quando o que a pessoa precisa de verdade é que alguém chegue lá diante dela e diga, você está errado, minha filha. Você precisa se consertar. O que a palavra de Deus diz não é isso. Isso é encaminhar um cego para a calçada novamente. Cuidado, não faça essa loucura. Se você deixar, você é conivente com o erro. Agora eu fico pensando, a quantidade de erros que são cometidos aos nossos olhos e nós somos coniventes, porque não falamos. E aqui eu chamo a responsabilidade primeiro para os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, que querem muito mais ficar de bem com as ovelhas do que dizer a verdade. Porque é muito mais fácil olhar e não fazer nada. Todo mundo vai gostar de você. Todo mundo vai gostar de você, é muito fácil. Você olha e diz, não, deixa quieto aí, pelo menos estão vindo para a igreja. Deixa quieto aí, deixa esse povo quieto para não ter problema. E aí, quando eles caírem no abismo, o pastor é conivente com o erro. Dê graças a Deus, porque isso não acontece no nosso meio, irmãos. Não acontece. E os irmãos que estão mais tempo aqui já são treinados nisso, né? Já sabem como é que funciona. Não tem rodeio. Não tem eufemismo. É a verdade que é tratada e resolvida. E os irmãos são retirados do abismo. Ele continua. Maldito, verso 20, aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de sua mãe, todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá, amém. Isso aqui é fantástico, né? Porque você tem uma sequência. Pecou contra o Senhor, pecou contra a autoridade delegada pelo Senhor, pecou contra o próximo e pecou agora com as pessoas contra as pessoas que você mais ama. Você se deita com uma pessoa que não é sua esposa. É a mulher do seu pai, a mulher é a tua sogra,
é a tua irmã. E você percebe como vai havendo uma degradação do homem. Ele peca contra Deus. Então ele peca contra os pais. Depois ele começa a enganar o cego, a roubar o órfão, a viúva, a tirar o marco e puxar mais um pouquinho para cá. Ele vai piorando cada vez mais, até que ele está deitado com a irmã. E o fim, ele está matando alguém. É o último versículo que fala, ele começa a ferir o seu próximo, a matar. Você tem noção que as pessoas, elas odeiam umas às outras? Porque elas odeiam Deus. Teu filho que se rebela contra você é porque ele odeia Deus. Tua esposa, quando levanta a voz para você, é porque ela odeia Deus. Agora a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eles estão se degradando cada vez mais. A culpa é nossa. O apóstolo Paulo sabe muito bem disso. Se você abrir comigo Romanos capítulo 1, ele usa a mesma sequência. Verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Veja o que ele está dizendo aqui. Qual foi o primeiro pecado? Foi mudar a glória de Deus para adorar a semelhança de imagens de homens, de animais, e ele cita os tipos de animais. O que foi dito lá em Deuteronômio 27? Primeiro pecado tratado, idolatria. Quando eles quebraram os primeiros mandamentos, então eles quebraram os demais mandamentos. Agora veja o que é que o apóstolo Paulo diz, verso 24. Por isso, ou seja, porque eles quebraram a primeira tábua da lei, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. Veja agora, fornicação, malícia, veja, fornicação, pecado sexual, malícia, engano, que foi tratado lá em Deuteronômio 27, avareza, eles tiram o marco, maldade, cheios de inveja, homicídio, o último das maldições, contenda, engano, eles enganam o cego, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e agora desobedientes aos pais e às mães. Onde foi que começou? Idolatria. Onde foi que resultou? Desobediência aos pais e às mães. Um filho desobediente é um filho entregue à idolatria. E sabe o que é que ele vai ser quando ele crescer? Alguém que vai ter dificuldades tremendas com prostituição. Você não disciplinar seu filho, não ensinar ele a honrar a Deus,
é você lançá-lo para o homossexualismo, para a bestialidade, para a rebeldia, para a violência. É isso que você está fazendo quando você não disciplina seu filho. Quando você não ensina a palavra de Deus ao seu filho. Você está jogando o seu filho para o homossexualismo. Você está jogando o seu filho para ser efeminado. A sua filha para ser masculina. Para meter o dedo na sua cara. O que desgraça uma casa é falta de autoridade. O que acaba com uma igreja e com uma nação é falta de autoridade. Entre a falta de autoridade e o exagero da autoridade, não tenha dúvida, fica o exagero. É melhor ainda, porque a falta é uma desgraça. Deus ama os seus filhos. Ele diz, eu os ordeno a que façam o que eu mando. Eu amo minha casa. Eu porei ordem na minha casa. Porque senão, todas essas maldições, que não estão só lá em Deuteronômio 27, mas estão também aqui em Romanos 1, serão as maldições da nossa casa. Por fim, voltando lá para Deuteronômio 27, o último versículo. 25, 26. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. O final é terrível, né? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. As palavras, ele quer dizer todas as palavras. Não é um mandamento, todos os mandamentos. Não é um dia da tua vida, todos os dias da tua vida. E agora? Você é obrigado a dizer amém. Porque é justo. É como o salmista, né? O salmista Davi, ele diz: Senhor, tu serás justo no falar, justo no julgar. Ele estava falando isso quando ele tinha pecado, cometendo adultério. Tu és justo no teu falar. Ele está dizendo amém, Senhor. E nós somos obrigados a dizer esta manhã, amém. Mas graças a Deus, irmãos, que assim como Israel tinha um cordeiro, nós também temos. Gálatas capítulo 3, texto que vai emanar todo esse pano de fundo aqui de Deuteronômio. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Deuteronômio 27, verso 26. Qual é a esperança? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é de fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você nem era do Monte Gerizim, nem era do Monte Ebal. Você nem estava no pacto, meu irmão. Mas agora, por conta de Cristo, nós somos incluídos na família da fé. Ouvimos a lei. Ouvimos as bênçãos e as maldições da lei. Dizemos amém e não somos amaldiçoados. Porque Cristo, o nosso Senhor,
se fez maldição no meu lugar. Pagou o preço no meu lugar. Não faz mais sentido ter maldição. Estamos debaixo da lei, é verdade. Porque a lei não foi abrogada. Mas não estamos debaixo da maldição da lei. Então eu queria falar com você agora, pai e mãe que ficaram preocupados com esse texto. A nossa casa não está debaixo de maldição, irmão, está debaixo da bênção do Senhor. A maldição, a casa sob a maldição, é a casa que não tem Cristo. Se lembra que na saída do Egito, as casas amaldiçoadas foram aquelas que não tinham o sangue do Cordeiro? Pois bem, a sua tem. O que você precisa é dizer amém. Ou seja, Senhor, é justo que seja assim na minha casa. E eu buscarei fazer. A rebeldia dos nossos filhos precisa ser tratada. Precisa ser tratada, mas não trataremos sozinhos. Porque Cristo está conosco. Os problemas no casamento não vão ser tratados sozinhos. Cristo está conosco. Os problemas da igreja, Cristo está conosco. Os problemas da nossa nação, que enfrenta dificuldades terríveis, Cristo está conosco. Nós somos o povo pactual dele. A maldição já não está mais sobre nós. O que nos é requerido é buscar andar nos caminhos do Senhor. Cristo não tem conselhos para te dar. Ele tem ordem. E ordem não é para ser discutida, é para ser cumprida. Ande no caminho do Senhor, prove dele e veja que ele é bom. Para mim, para você e para a nossa igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua santa palavra, que sempre nos confronta, nos exorta, nos faz, Senhor Deus, chegar ao limite das nossas forças. E então ela nos traz grande graça, esperança. A esperança que procede do teu evangelho, Senhor. E tem que ser assim. É preciso, Senhor Deus, ouvir todas as ameaças pactuais, Senhor. Para que nós possamos dar conta, Senhor Deus, da miséria do nosso pecado. E então, Senhor Deus, quando a nossa força vai se esvaindo, o Senhor vem com a promessa do teu evangelho. Obrigado, porque mais uma vez foi assim. Nos ensina, Senhor Deus, a amar a tua lei, a buscá-la, Senhor Deus, para a nossa casa e viver nas promessas do Senhor. É o que nós rogamos a ti neste momento, em Cristo. Amém.